Então, gente, um tema bastante importante que requer aí uma certa atenção. Tenho recebido mensagens pelo WhatsApp de pessoas do Brasil inteiro, tanto homens quanto mulheres, que perguntam: fiz uma amarração, quais as consequências disso? Porque já estou me sentindo assim, e começa a falar uma série de coisas que começam a acontecer com a pessoa. Ou a pergunta também, uma bem comum: fiz uma amarração há tantos anos atrás, não estou mais com a pessoa, ou ainda estou, mas estou começando a ter muita dor de cabeça, insônia, vejo vultos, uma vontade de me matar. Isso pode ser efeito da amarração? Pode ser. Pode ser. Claro que tem gente que sente tudo isso e nunca fez amarração contra ninguém. Então depende muito de cada caso. Cada caso é um caso. Mas a grande possibilidade de ser sim. Então, nesse caso, a orientação que eu vou dar é o seguinte: muito cuidado com o que você sente pelos outros, como você administra os seus sentimentos, como você lida com a perda, como você lida com a decepção, a negativa do outro, como você lida com tudo isso, porque as consequências são sempre ruins. E aí vem aquele negócio: mas quando eu fui fazer a amarração, falaram que era só um trabalho para o amor. Tem diferença? Tem diferença. Você talvez não vá perceber muita diferença na prática, na técnica. Talvez isso aí você não perceba muita diferença nos ingredientes, no que, por exemplo, fitas, mel, determinados alimentos, o que inclui frutas e às vezes alguns bonecos, imagens, fio de cabelo, etc. Magias para o amor, magias brancas para o amor, em muitos casos também requerem esse tipo de coisa. O que vai diferenciar não é exatamente os ingredientes, se é uma amarração ou um trabalho de magia para o amor. O que vai diferenciar é a intenção. Essa vai ser a cereja do bolo, o diferencial. Entendeu? Esse vai ser o diferencial. Se você tá lá mexendo com todos aqueles, ou você contratou alguém para fazer, vai dar na mesma coisa. Tá lá fazendo um trabalho para conquistar outra pessoa, e a sua intenção é que aquela pessoa não tenha olhos para mais ninguém, não pense em mais ninguém, não tenha paz enquanto não estiver, não tenha paz e sossego enquanto não estiver exatamente com você. Você a todo custo você quer que aquela pessoa seja sua a todo preço. Isso certamente vai caracterizar uma amarração. Certamente vai caracterizar uma amarração, e geralmente as entidades que pegam esse tipo de atividade, pegam esse tipo de trabalho, são entidades que não estão muito
preocupadas com a sua evolução espiritual, nem com a delas, nem com a da vítima, digamos assim. Ou seja, são seres que não vão ter muito escrúpulo. Não vão ter muito escrúpulo. E eles não param por aí. Podia passar sempre um pouco no cartão. Mesmo você pagando bem eles com o que eles pedem, esses espíritos voltam depois para cobrar algo que já passou do acordo. E essa cobrança geralmente é feita quando o seu espírito sai do corpo e você dorme. Você sai do corpo, eles estarão à espreita para procurar. Eles estarão à espreita para procurar um jeito de fazer com que você faça ou dê o que eles querem. Mesmo você já deixando bem claro para eles que pagou. E tem um outro fator. Há espíritos que através de um médium pedem uma lista de coisas em troca de amarrar a pessoa que você deseja. E o que acontece? Eles muitas vezes são espíritos que vão fazer uma intermediação. Como assim uma intermediação? Eles vão fazer uma feitiçaria com aqueles ingredientes que você deu. Eles também, uma parte eles vão pegar para eles, e uma outra parte eles vão terceirizar. Eles vão chamar espíritos que muitas vezes estão numa situação que não tem muita escolha, são escravos ou são espíritos vagantes, e vão se valer da necessidade que esses espíritos têm para obrigar esses espíritos, ou melhor, sujeitar esses espíritos a realizar aquele atendimento. Então, por exemplo, vamos supor que você contrata lá com pai Tororó de Ologoió, grande feiticeiro do bairro, ou daqueles de papel de poste, né? Amarro, trago não sei quantos dias a pessoa e tal. Aí você vai nesse camarada, ele te pede lá R$500 para comprar de ingrediente, mais 3.000 pela mão de obra dele de feitiçaria. E aí o que acontece? Essa pessoa geralmente ela vai chamar um tipo de espírito que vai vir ali se apoderar daqueles itens, daqueles ingredientes que você disponibilizou. E muitas vezes, para ter a garantia plena da empreitada, esses seres invocam outros seres que às vezes estão vagando, precisando de alguns itens, e às vezes são escravos desses próprios espíritos, ou são escravos de outros espíritos que eles alugam esses catiços para fazer tais procedimentos, para fazerem tais procedimentos. E aí, o que acontece? O camarada vai lá, faz o que foi pedido, e com o passar do tempo, ele vai cobrar de você uma coisa que você já pagou. Às vezes não é nem mais o espírito do feiticeiro lá, o Tororó de Ologoió. Não é mais a entidade do Tororó de Ologoió.
Mas os espíritos que as entidades do Tororó de Ologoió invocou, ou seja, os espíritos terceirizados, foram contratados pela terceirização espiritual, se assim podemos dizer, para amarrar outra pessoa. E eles vão atrás por vários motivos. Primeiro, que eles não têm escrúpulos também. Segundo, que eles muitas vezes estão com certas necessidades, eles também se endividam. E eles têm que sair dessa dívida de alguma forma, eles têm encrencas, então eles precisam pagar os outros espíritos que estão obsediando eles de alguma forma. Então, ou eles, algum espírito do bando deles, é sequestrado. Algum espírito do bando deles é sequestrado e eles precisam de algo para fazer o resgate do pagamento. E eles vão atrás de você, afinal de contas você precisou deles lá no passado. Se você não der, eles cortam o encanto e a pessoa se afasta de você. Ah, mas e se eu não tiver mais com essa pessoa? Com a pessoa que eu pedi para amarrar, por alguma razão eu não quis mais e aconteceu alguma pessoa, às vezes morreu, ou aconteceu alguma coisa que a pessoa teve que ir embora por força de outras circunstâncias. Então, se foi assim, eles não têm como te separar da pessoa, porque você já está separada da pessoa, ou separado. Mas eles vão te prejudicar de diversas formas, financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, com família. Seus negócios não vão para frente, você vai perder a vontade de viver, de comer, seus projetos de vida vão todos por água abaixo, você não vai ter expectativa, você não vai fazer mais planos, enfim, sua vida vai virar uma merda. Até você dar o que eles... E eles vão dar um jeito de aparecer alguém no seu caminho, alguém encarnado, ou você sentir vontade de procurar alguém que mexa com essas coisas para te dar um atendimento espiritual, geralmente cobrando muito caro, para dizer exatamente o que esses espíritos querem que você ouça, porque na verdade eles já te falam aquilo no plano espiritual. Então eles vão dizer agora, falta eles dizerem agora através de alguém. Eles vão dar um jeito de fazer você ficar sabendo, só para você poder pagar para eles, só para você pagar para eles o que eles querem. E não pense que é pouca coisa não, viu? Não pense que é pouca coisa. Não pense que é pouca coisa. E aí, o que fazer nesse caso? Nesse caso, você tem que fazer um trabalho de demanda. Você vai ter que cortar a amarração que você mandou fazer. É o mesmo procedimento de mandar desmanchar uma magia negra, porque a amarração ela é uma magia negra. É o mesmo procedimento de desfazimento de magia negra. O mesmo procedimento de um desfazimento de magia negra. É um trabalho de demanda. Muitas vezes vai o uso de sal grosso, pólvora, muitas velas, banhos, um despacho muitas vezes, enfim, vai depender muito da linha que você recorreu, né? Dependendo muito da entidade, e depende da quantidade de amarrações que você fez, dependendo da quantidade de espíritos que pegaram o caso, e dependendo do nível que a coisa tá, porque de repente aquilo que eu falei, se houve uma terceirização, o que garante que esses espíritos que trabalham na terceirização, né, os espíritos que foram contratados pelas entidades do Tororó de Olofoió, que garante que eles também não terceirizaram com outros?
Então você percebeu que pode ter acontecido uma bola de neve? Um espírito contratou outro, que contratou outro, que contratou outro. Daqui a pouco você está endividado das mais... E nem foi você, que você simplesmente só procurou o tororó de Olofoió. Você não sabia que a coisa tomava proporções assim no plano espiritual. Pois é, pois toma. Pois toma, esses espíritos geralmente são criminosos do plano espiritual. Eles não têm escrúpulo, não têm limites, não têm regras. Tem regras entre eles, entre o bando deles. Mas com você, não tem. Não tem. Então, nisso você passa... E detalhe, muitas vezes isso acontece muito. Você vai num pai de santo, para ele cortar a amarração, que você fez, diga-se de passagem. Ele corta, faz o trabalho tudo bonitinho, igual trabalho de gente grande mesmo. Corta, desfaz e só que corta, desfaz, mas não faz o trabalho de desobsessão. Então esses espíritos desgarrados, eles ficam atormentando você. Porque foi desmanchado, por exemplo, você vai numa pessoa, ela faz um trabalho, os obsessores do tororó de Olofoió são recolhidos, são aprisionados muitas vezes. O trabalho é desmanchado, a amarração é cortada, mas alguns desses espíritos vagantes ficam soltos por aí. Porque muitas vezes eles não são, nem todos esses terceirizados são criminosos. Por exemplo, há casos que por exemplo, o espírito lá do tororó de Olofoió, do pai tororó de Olofoió, ele chega em espíritos, por exemplo, que foram mortos de modo trágico, espíritos que estão num grau de sofrimento muito grande, ainda apresentam necessidades físicas muito grandes, suicidas, espíritos que morreram em tragédias, espíritos que não são exatamente seres do mal, mas por alguma razão precisavam de proteção, precisavam de amparo, precisavam de suporte, e para obter proteção, amparo e suporte, eles se sujeitaram a entrar para uma determinada falange espiritual. E muitas vezes esses espíritos são usados para fazer os piores serviços. E mesmo um dia o chefão do bando sendo pego e os principais espíritos trevosos criminosos sendo presos, esses espíritos muitas vezes ficam a vagar, porque eles não eram bem criminosos, então a lei maior não os manda prender. Às vezes vão para uma unidade de tratamento, e ficam 1 ano, 2, 3 anos lá se tratando e são soltos depois. Mas muitos deles ainda não encontraram a paz. Então o que acontece? Eles ficam a vagar e eles vão atrás das pessoas que eles julgam que têm pendências com eles. E aí, talvez às vezes nem por maldade, eles te colocam numa situação de obsessão. E nesse quadro de obsessão, você vai passar por diversos transtornos espirituais. Vai perder a vontade de viver, de comer, vai ficar sem projeto de vida, sem planos, sem ânimo, desgastado, fraco ou fraca, não para com ninguém. Eles ficam atiçando você para não esquecer a pessoa. É uma situação infernal. Você entra no inferno astral. Então as consequências podem te induzir ao suicídio também. Você deixa de ter aquele cuidado que você tinha. No aspecto profissional você já não tem mais o mesmo rendimento. Sua vida vai se tornando cinza. Todos os 50 tons de cinza que eventualmente dizem que existe, você saboreará um por um e sofrerá. E aí, além de desmanchar o trabalho de amarração, você precisa fazer um tratamento de desobsessão. Então são 2 etapas de trabalho, tá bom? E nós podemos te ajudar. Entre em contato com a gente, tá? Eu sou Hernani de Oxóssi e posso te ajudar. DDD 11, telefone 96551-9042. DDD 11, telefone 96551-9042. Se você conhecer alguém que está passando por isso, nós temos como ajudar essa pessoa, se ela assim se permitir, tá bom? Deus abençoe, muita paz e muita luz, até a próxima oportunidade, se Deus permitir.